Provérbios 4, 23 é bem conhecido no nosso meio. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. No meio da Bíblia é Salmos, depois Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não só devemos guardar o nosso coração para não entrar um pecado, entrar um desejo pecaminoso. Por mais que você seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, você tem que vigiar, porque o seu coração, entenda, ele é do Senhor. E o diabo pode trazer algo que ilude os seus olhos, ilude as suas emoções, seus sentimentos, e você acaba errando. Mas não é isso que eu quero bater, mas só isso também faz parte. Lembra quando Jesus falou em Mateus 5, 28? O que Jesus falou em Mateus 5, 28? Ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pode não cometer o adultério, mas se você desejar, quer dizer, cobiçar no coração, que a mulher deseja o homem a mulher é a pessoa proibida, você cometeu um erro no seu coração. Já está no erro. Mas não é só sobre isso que eu quero falar, é muito mais, que às vezes nós não percebemos, não entendemos que nós caímos numa armadilha da ofensa. Kenneth Hagin escreveu um livro sobre o assunto. Ele fala: não caia na armadilha da ofensa, e às vezes o cristão cai. Principalmente esse versículo, Salmo 55, versículo 13. É antes de Provérbios, é Salmos. Salmo 55, versículo 13. Ele diz assim, vou ler o 12 para dar mais entendimento. Desculpa, eu sempre falo de ler o 12, eu sempre tenho que corrigir o meu esboço aqui. É o 12 e o 13. No 12 ele diz: pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem e meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Olha o 14, hein? Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, às vezes, é uma pessoa até espiritual, até um homem de Deus, uma mulher de Deus, um companheiro de oração, uma pessoa na igreja, mas que se levantou contra você. E você então cai na armadilha da ofensa. Você não guarda o seu coração fica com rancor, fica com mágoa, fica com tristeza, fica com uma revolta, e você não guardou o seu coração. Depois você começa a orar, buscar Deus, jejuar, fazer campanha, se esgoelar diante de Deus e nada acontece. Mas por quê? Não guardou o coração. Nós vamos ver mais num assunto aí. Esse versículo também é conhecido, 2 Crônicas 25. Veja comigo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoatã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. O coração tem que ser inteiro para Deus. Porque ele mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo, não precisa ler agora, Jeremias 29, 13. Então você busca a Deus, encontra com o seu coração inteiro para ele. Aqui o Amazias era um homem de Deus, mas o coração dele não era inteiro. Por quê? Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei seu pai. Mas hoje eu vou andar em matéria nova nesse assunto aqui, que eu já preguei essa mensagem várias vezes, para ver esse caso aqui no capítulo 24, no versículo 25. Diz assim: e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, seus servos conspiraram contra ele. Contra quem? Contra o pai do Amazias, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. Você vê o que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Todo mundo ali só na vingança. E o Joiada mataram o filho dele, entendo, aí o sangue ficou ali. Quer dizer, a vingança foi. E eles fizeram o quê? E o mataram o pai do Amazias na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Aí quando o Amazias assumiu o reino, o Amazias colocou no seu coração: primeira oportunidade, eu vou me vingar, e vou matar os homens que feriram meu pai. E ele fez isso.
Quer dizer, há um abismo chamando outro abismo. Enquanto não tirar do coração uma tristeza, uma mágoa, uma revolta, no seu coração vai ter também desejos errados. Se você continuar a história do Amazias, o Amazias se tornou um homem mau. Ele venceu os edomitas, ele levou os edomitas num despenhadeiro, numa altura muito grande mesmo, e mandou, jogou. Todos se jogaram, foram empurrando todos eles no despenhadeiro. Morte horrível. Depois ele pegou os ídolos dos edomitas e começou a adorá-los. Olha que estupidez. Se os edomitas não guardaram os deuses dos edomitas, os ídolos, não guardaram os edomitas, como guardariam o povo de Judá? Mas eles fizeram isso. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo, até que foi embora. Então, cuidado, guarda o seu coração, ainda que tenha sido uma pessoa muito próxima de você. Você não pode esquecer, lá na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, isso eu não dei no culto anterior não, dei outra parte, mas não essa. No capítulo 6, versículo 9, quem que não conhece a oração do Pai Nosso, né? Até quem nunca entrou numa igreja cristã também ora às vezes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aí nós conhecemos bem. Mas veja o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O diabo conhece a palavra de Deus, conhece. Ele conhece o versículo 15. O que diz o versículo 15? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós não entendemos, estamos orando, jejuando, fazendo campanha, estamos na igreja e não alcançamos. Por quê? Porque não guardamos o nosso coração está ofendido, nosso coração ficou magoado, ficou machucado, porque fomos ofendidos, fomos machucados. Como eu falei, às vezes uma pessoa próxima. O que o salmista diz? Vamos relembrar o salmista, Salmo 55 de novo, fica zangado não, versículos 12, 13 e 14. Olha o que o salmista está dizendo para nós. Ele diz: pois não era um inimigo que me afrontava, não é uma pessoa que é contra você, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Olha o 14, praticávamos juntos suavemente e íamos à casa de Deus. Orávamos juntos, estávamos juntos, louvando a Deus, adorando a Deus, e a pessoa começou a te caluniar, a mentir, a afrontar você com uma porção de coisa. E ainda que fosse, meu irmãozinho, não guarde nada no seu coração. Guarda, você tem que pedir para Deus entrar em oração séria, porque talvez você caiu na armadilha da ofensa. E você tem orado, você tem jejuado, tem feito campanhas. Eu não sei, eu não consigo prosperar, pastor. Eu trabalho, mas não vai à frente. Outra é a doença. Eu estou sempre, eu oro, mas não recebo resposta de cura. Estou sempre em tratamento. Não é errado fazer tratamento, mas cadê o Deus da Bíblia, que faz milagres, que faz maravilhas, que faz grandes sinais? Não está operando mais. Temos que verificar, nos examinar se não entrou no nosso coração alguma coisa, se o nosso coração não está contaminado pela ofensa. Nós caímos naquilo e deixamos uma raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Não caia na armadilha da ofensa. Hebreus é bem no final da Bíblia. É antes do Tiago, que é antes do Pedro, antes do João, do Judas e do Apocalipse. 12, 14. Ele diz: segui a paz com quem? Com todos. Por mais que a pessoa tenha te ofendido. Quer dizer, não fique em guerra com essa pessoa no seu coração. Não fique em guerra, não fique desejando mal, não fique com tristeza, não fique com revolta. Pastor, já você não está no meu lugar, nem você no meu. Todos nós passamos por essas lutas, mas temos que guardar. Aí ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação já aprendemos que é viver de acordo com a palavra de Deus. Agora olha o 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura
vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Muitos estão se contaminando. Não, entenda bem, com o pecado da prostituição, com o pecado da desonestidade. Não. Com o pecado de idolatria, de feitiçaria. Eles estão simplesmente caindo na armadilha da ofensa. O diabo usou alguém próximo. Eu falei ali, entenda bem, não é uma pessoa da igreja, mas pode ser da família. Jesus chegou a dizer, Mateus 10,36, que os inimigos do homem serão os da própria família. E às vezes é da família, entenda? E você não guarda o coração, e entra então a raiz de amargura, e você se contamina, e você fica privado da graça de Deus, que é desse mover de Deus, do agir de Deus, da própria presença de Deus na sua vida. Hoje, toma uma posição séria, porque você está impedido de ver a Deus. Que é isso? Mateus, capítulo 5, versículo 8. Mas eu vou ler depois o 7 e o 9, mas vamos começar no 8, começar no meio, né? Mateus 5, 8. Ele diz, bem-aventurados quem? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sempre que eu leio essa passagem bíblica, eu gosto de lembrar de um homem, que eu li um livro de poesia cristã, e ele estava falando, né, que um cidadão russo, era um astronauta da antiga União, da União Soviética, ele era ateu convicto. E ele foi aos céus. E quando ele voltou do espaço, ele disse, eu fui aos céus, bem irônico mesmo, bem debochado. Eu fui aos céus, acima das estrelas, e não vi nem Deus, nem anjos. E o poeta cristão mostra como é que se responde. Pobre homem, ele não sabe que só os limpos de coração é que verão a Deus. Você pode ir na lua, você pode ir para onde você quiser. Pegar agora, tem um brasileiro, e nesse momento, ele foi ao espaço, né? Numa dessas... Agora, e disse, rapaz, eu vi o Brasil lá de cima, que coisa linda, coisa bonita. Tudo bem, então pode ir, mas você não vai ver Deus se não for limpo de coração. Não caia na armadilha da ofensa. Por quê? Versículo 7. Porque nós somos misericordiosos, mesmo que mas ela não merece, pastor, como também nós não merecemos, mas Deus nos alcançou com seu amor. Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho, entenda, para crermos nele e não sermos condenados. Foi o amor, foi a misericórdia. Assim como Deus é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vão alcançar o quê? Vão alcançar resposta nas orações, vão alcançar socorro do Senhor, porque são misericordiosos, mesmo que a pessoa não mereça. O 9, bem-aventurados quem? Os pacificadores. Quem são os pacificadores? Que semeiam a paz. Eles simplesmente, está dizendo aqui, serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus é pacificador. Olha só, o pai do Amazias já tinha ferido o filho de Joiada. Aí ficou um abismo, quer dizer, uma corrente do mal ali. Entenda? Até que veio Uzias, que não tinha nada a ver, e a Bíblia não fala mais de vingança. Porque aquele homem foi se vingar, pagou um alto preço, se tornou um homem profano. Não faça isso. Não caia na armadilha do diabo. Versículo final, Provérbios capítulo 12, versículo 20. Provérbios 12, 20. Olha que profundo, hein? Engano há no coração dos que maquinam mal. O que é isso? Ficam desejando mal para a pessoa ou torcendo para que o mal apareça na vida dela, para se sentirem vingados. É o que eu digo sempre. Você não vai dizer não, mas muita gente faz assim. Aconteceu uma coisa com uma pessoa que fez o mal para você. Você olha para mim, olha o sorrisinho. Deus é justo. Foi Deus não, irmão. Deus não fez a pessoa bater o carro, não. Deus não matou aquela pessoa no acidente. Você acha que você é tão especial que Deus foi lá e se vingou de você, fez a pessoa bater o carro, morrer, só porque ela um dia fez um mal para você. Você está se sentindo tal, hein? Que Deus agora está matando as pessoas por tua causa. Que nesses coronéis do passado, tocou em alguém da minha família, eu mato, comigo eu mato mesmo. Não, Deus não é isso não. Deus é amor, Deus quer salvar. Deus está esperando a sua intercessão por essa pessoa. Não fique maquinando mal. Agora olha o final do versículo que diz, mas a alegria tem o quê? Os que aconselham a paz, os que buscam a paz, os que querem a paz, os que desejam a paz. É isso que você tem que querer e você vai ser um vencedor. Amém?